Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana o tema é Projeto de Lei 733 para o setor portuário. O meu convidado é o meu amigo, doutor Marcelo Sammarco, que é especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. Doutor, que prazer bater esse papo com você aqui mais uma vez. Que bom te ter no Porto 360 Entrevista. Obrigado, Maxwell. Prazer é meu, satisfação estar aqui de volta e discutir sobre os principais temas do nosso setor e essa pauta que está na agenda do dia, que é o PL 733, novo marco regulatório que está em discussão na Câmara. Doutor, eu, francamente falando, eu muitas vezes vou ao encontro, ou acho que eu vou de encontro com algumas falas que existem aí no mercado, ou algumas narrativas que são construídas, e você bem sabe que eu não fujo de colocar sempre a minha opinião. Muitas pessoas vêm comentando, principalmente dentro do mercado portuário, de que não há necessidade de uma nova lei, que a gente pode ajustar a lei que existe. E dentro desse mundo, que é um mundo tão veloz, com tanta transformação, com tanta coisa acontecendo, nós temos a lei de modernização com mais de 20 anos desde a sua concepção. E eu acho, pelo menos no meu entendimento, de uma avaliação técnica, que faz todo sentido a gente passar por uma revisão e colocar um novo arcabouço legal, porque a gente tem uma série de questões que estão na mesa. Faz sentido a gente olhar para uma nova legislação, criar realmente uma nova lei que venha com aderência para esse mundo atual, olhando principalmente para os próximos 20 anos? Olha, Maxwell, excelente pergunta. Acho que faz total sentido. Quando foi instalada a CEPORTOS, que é a Comissão de Juristas, né, que foi instalada por uma iniciativa da Câmara Federal, a ideia inicial era se fazer uma revisão da legislação atual. Então, como todos sabem, a gente tinha lá a 8630, né, que era até porque o mercado clamava por isso. Exatamente. O mercado clamava por isso. 8630 lá atrás, de 93, que era até batizada, né, como a Lei de Modernização dos Portos, porque ela trouxe de fato um grande avanço, né, foi ali um divisor de águas. Depois tivemos a MP 595, que se transformou na 12815, de 2013, que é o nosso atual marco regulatório. E a ideia inicialmente, lá na CEPORTOS, era se fazer uma revisão do texto da 12815. E quando a comissão começou a se debruçar e estudar e mergulhar nesse tema, né, olhando um pouco para fora também o que acontece no mercado, no cenário internacional, e também olhando para as nossas carências, necessidades de adaptação do Brasil em relação ao que está acontecendo no mundo portuário, e aí olhando um pouco de uma forma mais abrangente também o que está acontecendo no shipping, e tendo até um olhar mais conectado, né? E mais integrado entre setor produtivo, shipping, setor portuário, infraestrutura como um todo. O que a gente percebeu é que, na realidade, nós precisávamos de um novo marco regulatório. Então, e nós temos agora uma grande janela, o Brasil tem uma grande oportunidade de dar um passo importante para que a gente coloque o nosso país na primeira prateleira em termos de regulação do sistema portuário. E, além disso, precisamos olhar para outras questões como legislação marítima do Brasil, que é obsoleta. Ela está apoiada no Código Comercial de 1850. O Brasil é praticamente um dos poucos países que tem relevância no cenário internacional, no mercado a gente a gente tem tarifa, marítimo. A gente ainda tem tarifa do farol, né? Então, exato, e que não adere às principais e mais modernas convenções internacionais, então a gente tem que olhar para isso também. E no aspecto aduaneiro. E se a gente tirar um pouco o foco do portuário e olhar de uma maneira mais ampla, a gente vai ver que a gente tem a oportunidade agora de emplacar o novo marco regulatório portuário, colocando o Brasil num patamar mais alto em termos de regulação. No marítimo, a gente tem a oportunidade também, isso está em discussão nos bastidores, de trazer uma proposta de uma nova legislação marítima específica para o setor marítimo, mercado de shipping, navegação, direito comercial marítimo,
adequando o Brasil com as melhores práticas internacionais. E o aduaneiro, a gente já tem uma discussão que está tramitando no Congresso, que também traz uma atualização em termos de controle aduaneiro e facilitação do comércio, tanto na legislação doméstica como em convenção internacional. Então, a gente tem uma oportunidade única de transformar o nosso país e realmente colocar o Brasil no mesmo patamar dos países que estão aí na liderança em termos de regulação do sistema portuário, marítimo e aduaneiro. Doutor, eu fico muito contente porque, honestamente, a gente tem uma audiência bastante grande, né? Não só para a sociedade do modo geral, mas também, consequentemente, para o setor portuário e principalmente para a formação dessa nova geração que chega ao mercado de trabalho. Eu acabei de entrevistar até um professor universitário, eu tive em Vitória mais recentemente e fiquei muito surpreso lá que a Universidade Federal de lá usa os programas por 360 entrevista dentro de aula, né? Olha onde a gente chega, o que a gente alcança e o que a gente traz. E ao longo do último ano, ou se não me falha a memória, dos últimos 2 anos, eu venho pautando e trazendo muito a questão da segurança jurídica, porque era algo que sangrava no setor. Ou seja, qualquer evento que eu transitasse, qualquer lugar que eu fosse, eu percebia todos os presidentes de associações, executivos, autoridades, pontuando essa questão da segurança jurídica dentro do nosso país. E aí a gente coloca na mesa um projeto de lei que vem ao encontro, né, dessa questão da segurança jurídica, para dar segurança jurídica em inúmeros temas. Eu falo isso, pelo menos no meu entendimento, com propriedade, porque fiz um evento mais recentemente e me debrucei sobre o projeto de lei, onde coloquei lá para cada autoridade, cada pedaço desse projeto de lei. É óbvio que ele precisa de ajustes, como todo projeto. Ninguém é dono completamente da razão. Mas me parece que muitas vezes dentro do nosso país a gente quer a mudança, a gente quer a estabilidade, mas desde que não afete o meu interesse em particular. A gente não tem que amadurecer um pouco nesse sentido como mercado, também como país, para que a gente tenha uma convergência por interesse do negócio, mas não é do meu negócio, mas do negócio portuário e marítimo? Olha, Maxwell, é fundamental isso que você está colocando, porque, de fato, isso o PL 733 ele está provocando, tá? Não, eu estou dizendo porque é o que eu tenho visto, essa tá? discussão. Me corrija se eu estiver errado. Não, exatamente, porque o que a gente tem diferente na discussão do 733 em relação a 12.815 e lá a 8.630? Primeiro, é uma participação muito mais ampla do setor na discussão desde o anteprojeto. Sim. Porque primeiro foi criada a comissão de juristas, a comissão rodou o país, ouviu todas as comunidades portuárias nas mais diversas localidades do país, nas diversas regiões, cada região tem sua particularidade. Foram ouvidas as autoridades. Agora a gente está num momento, dentro do Congresso, na comissão especial instalada na Câmara, com uma ampla discussão também, com audiências públicas que são realizadas. O setor é ouvido, setor patronal, os sindicatos laborais que estão aí super atuantes. No aspecto regulatório, a agência, ministério, todas as associações da coalizão, enfim, é uma discussão muito rica, muito ampla. E aí o que a gente está podendo extrair disso? Até agora a gente está numa fase de conversar com os parlamentares que compõem essa comissão especial, o presidente, deputado Murilo Galdino, deputado Arthur Maia, que é o relator na comissão especial, e o que a gente tem percebido é que a grande preocupação deles é focar naquilo que é de interesse do país, para a coletividade. O que realmente nós precisamos extrair como elemento essencial desse projeto. E o projeto lá atrás ele foi concebido nessa finalidade, né? E o parlamento está percebendo isso e está privilegiando isso, em detrimento de qualquer discussão em privilégio de um setor A, B ou C que possa prejudicar outros setores dentro dessa cadeia tão complexa que é a do nosso segmento. Então, acho que a grande vantagem do 733 primeiro, a ampla discussão, antes e depois, agora durante a tramitação na Câmara, e mais do que isso, focar, está permitindo que a proposta ela foque no interesse comum, no interesse da coletividade, no interesse maior do país, no interesse do desenvolvimento econômico que no final do dia vai beneficiar toda a cadeia
né, e o país como um todo, e ao invés de se privilegiar A, B ou C. Uma prova disso, a gente teve uma discussão muito ampla no começo em relação ao capital-trabalho, né, que é um capítulo específico, e a gente sabe que é um tema super sensível. E a gente está caminhando muito fortemente para a construção de um acordo. O acordo, aliás, ele já foi construído, sim. já foi entregue ao deputado o Arthur Maia, relator, foi entregue ao ministro Silvio, inclusive muito bem recebido por ambos, né, e pelos parlamentares em geral. E a gente está caminhando para uma solução consensuada dentro do texto do projeto. Na outra ponta, a gente tinha uma discussão grande em relação à nova alocação de competências, né, do Ministério, ANTAC, autoridades portuárias. Sim. A gente via o Ministério um pouco mais resistente lá no início da discussão. Claro, até porque algumas competências iriam para a ANTAC. E hoje a gente já percebe, até na fala do próprio ministro, que recentemente teve na Comissão Especial da Câmara, e falando em apresentar uma proposta consensuada entre o Ministério, o ANTAC, e endereçar isso para a Comissão Especial. Ou seja, a gente está desatando nós importantes, sempre olhando para o interesse coletivo, em detrimento de qualquer interesse específico de algum setor, e com uma grande possibilidade de a gente conseguir construir uma proposta que realmente traga mais segurança jurídica, que é o principal ponto, a espinha dorsal desse projeto, né? E através da segurança jurídica atrair mais investimentos privados, colocar o Brasil num patamar especial que o investidor estrangeiro possa olhar o nosso país como um lugar seguro, né, para se realizar investimentos de longuíssimo prazo, que é o que demanda, né, o setor de infraestrutura portuária. E aí, com isso, naturalmente, vai beneficiar todas as cadeias, né, o setor produtivo, gerar mais empregos, receitas, e todo mundo sai ganhando. Então, acho que a grande diferença é essa. Lá atrás, de fato, havia uma fala, um discurso recorrente, se deveríamos, né, revisitar a 12.815 e substituí-la por uma nova lei, uma vez que ela foi editada lá em 2013. Né? Então, a gente está falando de uma lei de 12 anos, relativamente nova. Mas no curso das discussões, no momento atual, a gente já percebe uma mudança completa nas manifestações. Eu acho que existem muitos pontos que precisam ser visitados. Eu acho que o projeto, pelo menos essa é a minha visão técnica, como eu pontuei, eu li o projeto, né, o anteprojeto, do início até o fim. Nós tivemos um debate amplo em Brasília a respeito desse anteprojeto, e eu acho que o momento é muito oportuno, porque existem vários temas. Eu posso citar aqui sustentabilidade, a questão da mão de obra, quando a gente olha para a capacitação, que lá, há 12 anos atrás, o mundo era completamente diferente, né? Eu costumo dizer que a revolução tecnológica que a gente teve, ela é gigantesca, e a gente precisa planejar para os próximos 30 anos e sem fazer emendas. A gente não precisa fazer emendas, porque são as emendas que geram a estabilidade jurídica. Eu não sou advogado, mas também não sou nenhum não precisa ser um gênio da NASA para perceber isso de uma maneira muito clara. Mas eu tenho uma preocupação ainda muito grande, doutor, dentro desse projeto de lei que eu venho trazendo, e você é um especialista nisso, né? Que é a questão da mobilidade portuária e urbana. Você falou dos investimentos, né? E a gente bem sabe que as renovações, principalmente das concessões dentro, não só do Brasil, mas da América Latina de um modo geral, elas vão vencer nos próximos 5 anos. E quando a gente fala de investimento, se a iniciativa privada não entrar nesse jogo e estiver protegida, principalmente amparada por lei, porque aqui no Brasil a regra do jogo muda com o jogo em andamento, eu acho que muito dificilmente a gente resolve essa questão da mobilidade urbana e portuária. Isso está sendo tratado nas audiências públicas? Tá, esse é um ponto nevrálgico. Nevrálgico ali. Nevrálgico. Ele requer muita atenção. Mais uma vez, os parlamentares que compõem a Comissão Especial estão muito atentos a isso. E aí a gente vê o resultado dessas visitas que são feitas em portos, tanto no Brasil como no exterior, a comitiva composta por parlamentares participando ativamente, olhando o que acontece aqui, o que acontece fora, onde que a gente está errando, onde a gente precisa melhorar. Algumas coisas a gente vai muito bem aqui, não deixa a desejar, claro, ao que acontece no cenário internacional, e outras a gente também precisa internalizar e melhorar. Mas realmente há uma preocupação e uma consciência muito clara em relação a isso.
que o projeto traz? Primeiro, o grande ponto ali, que é muito sensível também, falando especificamente nos arrendamentos, são contratos de longo prazo e no início é feita uma projeção de investimentos e aí, através daquilo, se tem aí, se extrai os investimentos obrigatórios, aí todo o caderno de obrigações ali que é contraído pelo arrendatário, né, que arremata o ativo. Mas, como o nosso setor é muito dinâmico, muito antes da metade do contrato, a gente já tem novas necessidades, novos equipamentos que surgem, novas tecnologias que demandam novos investimentos. E nós temos, na legislação atual, uma burocracia muito grande para que esses investimentos sejam realizados, porque depende de uma série de anuências, que às vezes demandam 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, o rito processual para o rito processual para você colocar lá, instalar um novo portainer com uma condição, uma capacidade maior para atender um navio 366, com uma lança maior para operar os 2 bordos sem necessidade de girar o navio, enfim. É um exemplo pontual, pequeno, mas que dentro do todo. Mas tem vários outros equipamentos e várias outras tecnologias no mesmo sentido. 4, 5 anos para você fazer um investimento desse, que só vai beneficiar o país, vai beneficiar aquela operação, vai beneficiar a carga, você vai ganhar economia de escala, vai reduzir custo, então você vai ganhar competitividade na carga que entra e sai do país, todo mundo sai ganhando, ganha aumento de produtividade, e a gente tem todas essas travas. O projeto ele traz uma liberdade de investimento sem a necessidade dessas anuências, por conta e risco do arrendatário. Ele é o maior interessado em aumentar a produtividade, eficiência e performance. E ele fazendo isso, ele está beneficiando a cadeia toda e está beneficiando o país. Então, por que criar travas, né? Então, o projeto ele libera isso. Um outro ponto, que era um grande gargalo, licenciamento ambiental. O projeto traz um mecanismo que é o licenciamento integrado. Você licencia o complexo e uma vez licenciado o complexo... o porto, não licencia o terminal. Uma vez o porto licenciado, você pode fazer a obra. Por que cada leilão você tem que passar lá por todo rito. aquele rito, né? E que a gente sabe que é demorado e que é custoso e que impacta investimento, impacta na segurança jurídica. Você tem todo um planejamento financeiro e de repente você esbarra na burocracia de um licenciamento ambiental, né? Que inviabiliza todo aquele planejamento que foi feito. Né? E isso vale tanto vale também para o porto privado, né? Para o terminal de uso privado. Também tem grandes burocracias relacionadas a isso. Então, isso tá muito claro. Um outro ponto é a perenidade dos contratos. Tá. Então, se eu tenho um terminal que foi licitado, o ganhador está cumprindo com as suas obrigações, está investindo, está performando, está entregando, existe uma cadeia, um perfil de carga consolidado que depende daquele ativo funcionando continuamente, terminado aquele contrato. Renovação automática. Não automática, mas depende de uma análise, né, isso que o projeto endereça, mas com critérios que tem que ser atendidos. Né? Mas uma vez atendidos aqueles critérios, por que não manter aquele player naquele ativo, já que ele está atendendo, performando e todos estão se beneficiando daquela performance, né? Uma questão que eu sempre coloco, né? Eu sempre digo que a questão da estabilidade jurídica passa muito pela questão da interpretação. Né? A nossa língua portuguesa ela é muito interpretativa. E eu falo que uma grande dificuldade que a gente tem hoje no nosso país é a interpretação de texto. Né? Cada um lê, interpreta de uma determinada maneira e aí tira a sua conclusão. A gente bem sabe que um calcanhar de Aquiles que nós temos dentro do setor portuário são as questões de reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Isso está endereçado também no PL? Bom, aí a gente entra numa discussão que é o critério que é utilizado para se fazer um valuation do ativo. Exato. Né? Então, quando há um endereçamento de um ativo dentro de um porto público para licitação, é feito o EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Esse estudo ele tem ali uma base que é um fluxo de caixa. Uhum. Então, é feita uma projeção de tudo que vai ser investido ao longo de, por exemplo, 25 anos de contrato e o que se tem de expectativa de receita, com todos os serviços que estão ali previstos a serem prestados por aquele operador, enfim. E aí é feita uma conta, né? E daí que se extrai o valor de outorga inicial, a outorga variável ao longo do contrato, só que aí, mais uma vez, nosso setor é altamente dinâmico. Essa projeção toda que é feita pré-leilão,
ela no 5º ano de contrato ela já está superada, Sem porque a realidade já Até é porque outra. existe muita interferência de inúmeros órgãos, né? Com Exato. normas, leis e assim sucessivamente. Realidades diferentes. Sem dúvida. E essa realidade muda muito rápido. E aí, quando ela muda, você tem, de repente, uma necessidade de fazer um reequilíbrio investimento desse maior. contrato. E aí, essa conta que foi traçada lá atrás, ela já não traduz a realidade e gera um direito de reequilíbrio ao arrendatário para ele pleitear ou uma extensão de prazo ou uma compensação nos valores aí pagos no arrendamento. Ou, de outro lado, esse reequilíbrio também pode ser no sentido inverso. Uhum. Né? Então, só que isso demanda uma discussão muito grande Sim. dentro da ANTAC, no Ministério, e que se arrasta por muito tempo. E aí a gente sai da previsibilidade, sai da segurança jurídica. O que o projeto fez? Se discutiu muito a possibilidade de se adotar o metro quadrado ao invés da EVTEA, que seria algo muito mais simples de se calcular, se perde menos tempo Didático. na Acho que construção muito mais de didático EVTEA, até, né? mais didático, mais previsível, mas ao mesmo tempo que se percebeu, primeiro, é um pouco perigoso você cristalizar um conceito no texto da lei. Porque amanhã depois esse conceito não se mostra eficiente e se pretende mudar ou surge a necessidade de mudar, fala, não, isso aqui não funcionou, vamos trabalhar com outro. Você tem isso engessado dentro da lei. Sim. Então isso é um caminho perigoso. Então o que se propôs ali no 733? Há um endereçamento e uma abertura para que se adote outros critérios que não o EVTEA. O EVTEA está previsto hoje na portaria ministerial. Sim. Então, ele pode ser alterado através de mecanismos infralegais. E essa porta está aberta no 733. Então, o cuidado que foi tomado ali foi pavimentar o caminho, para caso se queira adotar um valuation, um critério de valuation diferente, mas não cristalizar isso na lei, deixar isso para uma legislação infralegal que pode muito bem contemplar essa aresta aí. Doutor, um papo muito bom, muito produtivo. Infelizmente o nosso tempo passa muito rápido. Eu, honestamente, quero deixar de público aqui, espero que o PLU saia, né, o quanto antes possível. Obviamente, com todos os ajustes que são necessários para que a gente tenha total clareza, lucidez dentro do nosso setor portuário, com essa estabilidade ou tão sonhada estabilidade jurídica que a gente precisa, para que nós não venhamos a afugentar os investimentos que o país precisa, que não são investimentos única e exclusivamente da porteira para dentro. Essa relação para com a sociedade, para com a cidade, para com a economia do país também depende ou perpassa obrigatoriamente por esses investimentos dentro do setor portuário. E a gente não pode deixar isso de fora. Muito obrigado pela tua presença. Espero que você retorne aqui com novidade, quem sabe, no início do ano em relação a esse projeto de lei. Obrigado, Maxwell, pela oportunidade de falar sobre esse tema. Mais uma vez, o Brasil não pode perder essa oportunidade, né, de modernizar a sua regulação do setor portuário, infraestrutura portuária, para que a gente coloque o nosso país na primeira prateleira em termos de nível de regulação, dando segurança jurídica aos investidores estrangeiros, investidores que estão aqui no nosso país, para que a gente tenha uma alavancagem em termos de modernização da nossa infraestrutura e também para que a gente tenha mais competitividade na nossa carga, mais empregos, mais receitas e beneficiando o nosso setor produtivo que depende sobremaneira, né, do nosso segmento portuário. Então, estou muito otimista que esse projeto vai avançar, deve ser encaminhado para uma aprovação com modificações, que é natural, e quem sabe até o final do ano a gente tenha novidades, pelo menos na Câmara, e eu possa voltar aqui para comentar a respeito. Quero em primeira mão e a gente vai trazer isso no Porto 360. Um grande sábio disse uma vez que não quer mudar quem efetivamente não quer transformar. E não quer transformar porque se beneficia da ineficiência. E é isso que a gente não precisa no nosso país e principalmente no setor portuário. Não dá para lucrar por sermos ineficientes, e sim por produtividade, eficiência e por entrega. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio